Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que cresce, né, a repressão política e o esmagamento dos direitos democráticos da população. Não passa um dia sem que você tenha uma notícia de que não sei quem foi assassinado. Teve o caso do Exército lá que saiu atirando num carro sem nenhuma provocação, né? Tem estatísticas que mostram aí o crescimento das mortes por policiais em todos os lugares. O rapaz que estava atirando com uma arminha lá de brinquedo, a polícia entrou no quintal dele e matou ele. Assassinato de lideranças do Sem Terra. A repressão tende a se intensificar, né? E o governo trabalha para que ela, logicamente, se desenvolva ainda mais. O Bolsonaro está cogitando, segundo informações da imprensa, de mandar para o Congresso um projeto de lei que transforma a invasão de terras em terrorismo. Quer dizer, a ameaça que o governo Bolsonaro representa é uma coisa patente, está explícita ali, né? Então, aqui nós temos uma combinação de fatores que é a chave da situação política, que é o seguinte: um governo muito fraco, mas ao mesmo tempo muito ameaçador, muito perigoso para o conjunto da população. Isso significa o seguinte: se o governo Bolsonaro conseguir se estabilizar, né, por um motivo ou por outro, essa ofensiva ela vai se desenvolver exponencialmente. Ela vai ser multiplicada aí de uma tal maneira que vai ser a maior ofensiva da burguesia contra as organizações populares que a gente teve no Brasil. Existe uma discussão acadêmica para saber se o governo, né, é fascista, pode se desenvolver como fascista. Mas vejam bem, as declarações do Bolsonaro são as seguintes: que as ocupações de terra diminuíram depois que foram liberadas as armas. Quer dizer, supostamente, os fazendeiros teriam se armado depois disso. Que é uma balela, porque esses fazendeiros estão armados desde sempre. Mas ele, digamos assim, num certo sentido, ele está legitimando essa situação. Várias lideranças atacadas. Transforma a ocupação de terra em terrorismo. Já cortaram as verbas do MST que eram dadas a partir da reforma agrária. Quer dizer, se o governo continua nesse passo, nós vamos ter um completo esmagamento da luta no campo. Isso é o fascismo. Ao mesmo tempo, eles estão atacando também as organizações sindicais. Começaram procurando também cortar as verbas das organizações sindicais. Amanhã os trabalhadores começam a fazer greves, e essas greves vão ser duramente reprimidas. Primeiro pelo Judiciário, que é dirigido por uma pessoa do Opus Dei, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e depois pela polícia, diretamente, pela Força Nacional de Segurança, pelo Exército. O Moro mandou a Força Nacional de Segurança ficar de prontidão para manifestações em Brasília. Então, quer dizer, é um governo que já deixou absolutamente claro, mostrou claramente que se dirige ao esmagamento de todas as lutas populares. Né? Nós precisamos o quê? Fazer uma pesquisa, uma estatística para ver aí quantas pessoas o Mussolini esmagou na Itália e quantas pessoas o Bolsonaro vai esmagar no Brasil, para saber que nós vamos ser esmagados. É uma discussão alucinante. O governo é visivelmente uma ameaça fascista contra a classe trabalhadora e a população brasileira. O grande problema, o que é? Que, apesar desses dados serem muito contundentes, a maior parte da esquerda está vivendo num mundo de fantasia. Né? Isso fica claro, já pelo começo de conversa, pelo fato de que ninguém quer levantar o fora Bolsonaro. O homem está propondo aí o assassinato das lideranças no campo, e os deputados do PT, tomados aí de uma embriaguez de cretinismo parlamentar, vários chegaram a declarar, até gente que não tinha
feito essas declarações, aí não sei que tipo de coisa que o pessoal bebe na reunião do PT, que o governo Bolsonaro é legítimo, que não tem fraude. Né? Há uma pressão imensa para tratar tudo assim como se fosse uma questão de que tudo continua normal. Né? O problema-chave que nós temos que entender é o seguinte: se não se organiza uma luta séria contra o governo agora, o governo vai triunfar. A ideia, por exemplo, de que simplesmente a falta de controle econômico vai deter a burguesia, pode deter o Bolsonaro, como pessoa. Mas vai deter a burguesia é uma fantasia muito delirante e extremamente perigosa. Quer dizer, você precisa enfrentar esse governo. Ele não é um governo normal. Ele não é nem como o governo FHC, que foi bastante repressivo e tudo. Não é como o governo Temer. Esse governo é uma ameaça a toda a população do país.